Olá pessoal, eu sou o Januário, sou de Jundiaí, hoje estamos aqui na Terra Nova. Eu vou falar um pouco sobre fatores climáticos. São três fatores básicos que a gente precisa prestar atenção, sempre estar com ele em mente. Claridade, umidade e temperatura. Às vezes a orquídea é nativa de uma região onde esses fatores são muito diferentes da nossa região e nós trazemos uma orquídea de um outro lugar para a nossa região, às vezes ela não dá certo. Vocês vejam um exemplo de uma planta que sofre muito com a mudança da temperatura. Da primavera para o verão, nem sofre tanto, mas do outono para o inverno, algumas plantas que são de clima quente sofrem muito na nossa região. Pequenas variações de climas e elas sentem muito mesmo. Aqui nós temos uma que veio do México, uma do sul, do norte e outra da nossa região de Mata Atlântica. Então, essas plantas, elas respondem, por muitos anos que elas viveram naquela região, já se acostumaram. E elas respondem bastante evidência quando nós mudamos o local de cultivo. Então, uma planta que veio de uma região da nossa, parecida com a nossa, a tendência é sempre crescer mais. Um bom trato cultural e ela sempre desenvolve. Os bulbos vão crescendo até atingirem tamanho muito maior do que da natureza. Outras, quando é de um clima parecido, elas respondem bem. Mas muitas delas vêm de climas diferentes do nosso e elas sofrem muito. Algumas variações de temperatura, plantas que são nativas de região muito fria, quando a gente traz ela para uma região mais quente, às vezes ela não dá flor, dificilmente, porque precisa de uma certa temperatura para poder liberar aquele hormônio da floração e assim a flor vir. Em algumas regiões mais quentes não tem aquela temperatura desejada pela planta, não libera o hormônio, a florada não vem. A claridade é muito importante também. Plantas que gostam de bastante luz, quando elas ficam mais num lugar com menos luz, elas também reagem e não dão flor. Então, algumas plantas, uns 3 meses antes da floração, a gente precisa colocá-las em espaço onde ela recebe bastante luz para depois de algum tempo vir a floração. E outras respondem à questão de água. O excesso de água leva a planta a soltar mudas e não flor. Então, meses antes também, 3 meses antes da floração, a gente precisa diminuir a quantidade de água para ela, quando chegar na época da floração, vir bonita com muitas flores. E hoje o assunto é esse. Nós temos aqui o nosso site e temos o e-mail também que pode se corresponder conosco. Obrigado.